galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Abracatrava. Hoje eu tô recebendo aqui mais uma das minhas mulheres. Ela é polêmica, ela tem vários seguidores, faz um conteúdo ali na internet que muitas meninas trans vêm fazendo. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre a história dela. Hoje eu falo com Luana Pantoja. Seja muito bem-vinda ao Abracatrava. Obrigada, Carol. Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz. A gente realmente, nós mulheres trans, estamos aí quebrando os tabus, né? Hoje a gente tá em todos os cantos e tá aqui hoje tá sendo uma honra pra mim. Obrigada. Amiga, muito obrigada por aceitar o meu convite de vir aqui hablarmos de trava pra trava, para que a gente possa trazer um pouquinho mais de informação pra galera, que o povo possa te conhecer melhor, além das redes sociais que a gente tem ali, né? E entender mais um pouco quem é essa Luana Pantoja. Então eu começo com uma perguntinha que é: quem é a Luana Pantoja? Eita, boa pergunta. Então, Luana Pantoja, ela é natural de Manaus, Amazonas. Hoje ela é acompanhante de luxo, mas também é uma empreendedora. Trabalho com roupas, né? Eu tenho uma loja na minha cidade. Sou acompanhante de luxo, como todo mundo sabe aí nas redes sociais. Eu transformo a vida que muitas levam e não tem coragem de mostrar em humor. Porque só quem passa, tá ali todos os dias, sabe do que a gente passa. É isso. Cara, é muito disso, né? A gente que faz esse tipo de trabalho, porque eu também sou fruto desse lugar, faço esse lugar, estou aqui hoje conversando com você e trazendo de igual para igual, e a gente entender que o que a gente faz não nos faz menos ou mais do que alguém, nem pior e nem melhor, mas que a gente está ali para fazer o nosso rolê, fazer o nosso trabalho e conseguir viver nossa sociedade que ainda insiste em nos marginalizar. Mas eu não tô aqui para falar isso, nem disso. Eu quero saber ali, como foi pra você se entender como uma mulher trans? E quando se deu isso na sua cabeça, falou, não, eu não sou um menino gay, eu sou uma mulher trans. Então, eu trabalhava num jornal, mais ou menos um jornal na internet, lá na minha cidade, no meu bairro, chamado Armando Mendes Mil Grau. Armando Mendes é o nome do meu bairro. E aí, eu e um grupo de amigos, nós gravávamos notícia, né, do nosso bairro, de Manaus e tal. E aí, eu me montava. Quantos anos você tinha? Eu tinha na faixa etária de 16 para 17 anos. E aí, eu me montava para apresentar, porque eu era apresentadora desse jornal. E com o decorrer do tempo, eu fui vendo que não era aquilo que eu queria, né? Eu me olhava no espelho e não me sentia feliz. Eu via realmente aquela mulher que gritava dentro de mim. E aí, o tempo foi passando. Oportunidades que você sabe, a gente acaba conhecendo diversas meninas que fazem programa. E, ai, amiga, sai daqui, Manaus é pequeno, Manaus não é pra você, vamos embora. E aí você, muito nova, como muitas das vezes é o que acontece. Sim, com certeza. Né, com as meninas novas, a gente acaba ficando muito iludida, achando que é um mundo é um mundo maravilhoso. Né? Porque só mostram pra gente o close, não mostram o corre. Aquela bolsa cara, o perfume caro, aquela plástica que todo mundo almeja ter. E a gente acha que é fácil, né? Então, na primeira oportunidade que eu tive, eu embarquei pra São Paulo. E aí, aquela coisa, é onde o filho chora e a mãe não vê, né? E São Paulo é tudo, né? É muito grande, é muita coisa. E você vê de tudo naquela cidade. Como foi pra você chegar em São Paulo e estar ali sozinha, longe da sua família, longe dos seus, e encontrar essa megalópole, porque São Paulo é gigante, e se vê ali um grãozinho de areia no meio daquele mar imenso? É complicado. Eu tenho uma amiga chamada Whitney, morou muito tempo aqui em Curitiba. E ela ia toda vez pra Manaus. E quando a gente muito novinha, né? A gente olha pra uma mulher trans, nossa, a gente se vê e se deseja, né?
E aí eu via ela todas as vezes que ela ia a Manaus. E aí eu disse assim, amiga, eu quero muito ir com você. E aí ela me contava. Só que assim, essa minha amiga, ela sempre deixou muito claro pra mim do que a gente passava e do que acontecia lá em São Paulo. Trazia a realidade Ela nua e trazia a crua. realidade. É por isso que hoje eu tenho isso comigo, sabe? Eu trabalho. enxergar. Eu consigo trabalhar hoje no meu Instagram mostrando a realidade de uma trans, mas mostrando que realmente o que a gente passa. Assim, às vezes até as pessoas me cobram, falam, nossa, mano, às vezes tu pega pesado no teu conteúdo. Mas não, a gente precisa mostrar a realidade, porque tem meninas que estão iniciando que acabam chegando, mas fulana disse pra mim que seria fácil. E nada, dá mais pra gente, mulheres trans, nada é fácil. E aí, fui pra São Paulo, cheguei lá em São Paulo, fui morar na casa de uma cafetina, né? Eu acho que boa parte de nós, assim, né? Chegamos já nesse lugar de estar na casa das madrinhas, que nem Isso, sempre são são madrinhas, e madrinhas. sim madrastas, É né? madrasta mesmo. E aí eu cheguei na casa dessa trans e hoje ela não é mais viva, que Deus a tenha. É, me fez várias promessas, propostas e tal, como elas fazem. Sim. E aí você vai bombar. Que toda menina no início tem que bombar, né? Porque senão não é travesti. Não é travesti. Aí isso pra mim eu não concordo. Eu digo que não é. Você tem que sentir a dor do óleo. Não, isso não existe. Não existe. Plástica não define Ninguém. caráter, É. principalmente de uma travesti, como Sim. muitos elas dizem. E aí o que acontece? Eu comecei a juntar uma quantia de dinheiro na mão dela. Ela disse pra mim, na época, ela disse pra mim que R$ 800 eu conseguiria bombar. E aí eu juntei esse dinheiro na mão dela. Quando eu juntei o dinheiro na mão dela, ela disse pra mim, no dia que chegou pra mim bombar, ela disse, não, se manque, viadinho, você não tem nenhum dinheiro na minha mão. E aquilo me deixou tão triste, tão triste, tão triste. Eu me revoltei. Saí da casa dela e comecei a andar com a... Você sabe que na rua, a gente que faz programa, a gente tem aquelas amigas, o anjinho e o diabinho, né? Com certeza. E eu fiquei revoltada e comecei a andar com a galera do mal. E comecei a pesada. aprontar. Porque, inclusive, depois eu preciso até tocar sobre esse assunto. E aí eu comecei a andar com gente do mal, eu comecei a fazer coisas erradas, eu comecei a usar droga que eu não usava. Eu me senti muito usada, traída. E aí eu meti a louca. E de um tempo pra cá, foi quando tudo desandou na minha vida. Saí da casa dela, já fui pra Brasília, já cheguei loucona na cidade de Brasília. Foi quando eu já fui realmente conhecendo as drogas e tal. Que todas as meninas que iniciam essa vida passam por isso. Com Mas certeza. isso vai de você querer ou não pra tua vida e continuar nesse caminho. E isso aconteceu comigo. E quando a gente cai nesse lugar, eu tava falando isso com outras meninas, que é o ponto aonde você chega nua e crua, você volta a ser uma adolescente ali, quando você começa a sua transição, principalmente a gente que começa um pouquinho mais, como eu posso dizer, um pouquinho mais tardio, porque tem meninas trans hoje que tem 10 anos de idade e já são trans. Ali você tinha quantos anos, mais ou menos, quando você chegou em São Paulo? Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha mais ou menos 19 anos. E daí é você entender ali que você cai num lugar com pessoas que já se aproveitam de quem você é, com uma índole, porque você tá chegando, você não sabe nada, você não conhece nada. A galera que chega, né, as madrinhas, elas se aproveitam muito, ainda mais quando ela vê que é uma novinha, isso daí vai ser o meu porquinho de ouro, como elas dizem, né? E daí te entroxam tudo quanto é tipo de coisa, te obrigam a fazer coisas, e muitas das vezes você aprende a fazer coisas que você não quer fazer. Não que você não quer fazer, é porque às vezes você não sabe se aquilo ali é bom ou ruim. Eu acredito Porque que você a tá gente já fazendo. sabe. Não, Mas você vê muita gente fazendo, Luana. Eu acho assim, vai, se fulana influência. faz, então pra mim não vai dar nada, conta entendeu? muito. O grupo que você anda te influencia em Sim. muita coisa. Tem gente que é foguete, tem gente que é âncora. E você vê as pessoas fazendo aquele tipo de situação, você fala assim, vou fazer igual porque não vai dar nada. Só que, cara, eu acho que é muito louco isso. Eu já fiz algumas coisas, eu vou fazer também, mas comigo sempre dá errado, sempre na minha vez, falo, então melhor eu não fazer, porque eu sei que se eu fizer vai dar merda pra mim e sempre estoura na minha mão. Então chegar nesse lugar ali pra gente é muito difícil, porque a gente aprende de maneira errada, e essas pessoas elas têm o poder de fazer a diferença na vida,
de outras pessoas, ainda mais quando a gente é nova e não sabe de nada, né? E como foi pra você se entender ali? Você falou que foi pra Brasília, que chegou nesse lugar já metendo louco com tudo. Sim. E quando que você entendeu que você estava errada e que fazia que tudo aquilo ali só estava te prejudicando? Então, da forma que eu trabalhava, que todo mundo conhece, sabe que é um assunto que é bem importante a gente falar, que hoje a grande maioria das meninas que passam por ataques ou são, né, ali, até mesmo perdem a vida na rua, muitas das vezes sai no jornal assim, homofobia, é isso? Transfobia. Transfobia e tal, não sei o quê. Mas a grande maioria não é. Então, quando eu comecei a ver amigas minhas que andavam comigo e eu sabia que estava aprontando, perdendo a vida, e apareceu no jornal, fulana. Aí eu falava, não é. E aí aquilo eu peguei pra mim, eu falei, eu posso ser a próxima. Eu posso ser a próxima a estar estampada no jornal. Minha família tem que fazer cotinha pra levar meu corpo pra Manaus. E não. Aí foi quando eu realmente Você entendeu coloquei um freio na minha vida. E aí foi quando a minha mãe apareceu com um câncer no útero. E aí eu pagava um consórcio na mão de uma cafifa de Brasília, né? Que lá elas inventavam essa situação e tal, desse tal consórcio. E eu tinha muito um sonho de fazer a minha rinoplastia, né? Que era o que eu queria tanto. E aí, essa cafifa, quando chegou um tempo... Eu tô fazendo um grande resumo, porque... Um resumão. Porque passamos por muitas situações, a situação desse consórcio. Sim, sim. Chegou no dia de eu receber, ela disse, não, você não... Era 12 mil, eu nunca vou me esquecer disso. Era 12 mil pra me receber, e ela disse assim pra mim, não, você não vai receber. Você tá me devendo isso, água, luz e diária, não sei o quê, não sei o quê. Ela só me deu 3 mil reais. Porque ela descobriu que eu iria pegar o dinheiro do consórcio e ia mandar pra minha mãe fazer a cirurgia particular. E aí, uma amiga, que eu já tinha contado pra minha amiga que eu não ia fazer o nariz, porque o que acontece? Essas madrinhas, elas montam um grupo, né, de meninas e mandam pra essas cirurgias plásticas, aí, pra essas clínicas, e elas ganham um desconto. E ela também iria ganhar esse desconto comigo, estando comigo, entendeu? E ganha privilégios com os cirurgiões, sim, né? Aí, tipo, se eu desse pra trás, ela já ia perder. Então, ela ficou louca comigo. Não, ela não vai, então ela vai levar um doce. Foi e me deu somente 3 mil reais daquele dinheiro do consórcio, que eu ralei muito tempo pra pagar. Só que, como Deus, ele é tão perfeito na minha vida, que eu acredito muito em Deus. Sim, com certeza. E eu peguei os 3 mil reais e eu embarquei no primeiro avião pra Manaus. E quando eu cheguei lá, meus amigos, na época da pandemia, meus amigos estavam se reunindo pra fazer uma feijoada beneficente. E não podia ter festa nenhuma por conta da pandemia. E a única festa que parece que foi Deus que permitiu ter aquela festa pra minha mãe. E minha mãe arrecadou o dinheiro da cirurgia, se operou e hoje tá aí. Pra honra e glória do Senhor, pra contar o testemunho dela. Cara, isso é muito bom. E pelo que eu percebo, assim, a sua família tem um grande papel na sua vida, assim, principalmente Sim, a sua com mãe, certeza. assim. Como que sempre foi essa relação sua com a sua mãe? Quando você chega pra sua mãe e fala, mãe, eu sou uma mulher trans, Então, qual foi a reação dela ali? quer saber mesmo, Carol? Com certeza. Chicória, mãe, me perdoa, mas eu tenho o que falar. A minha mãe, no início, minha mãe é cabeleireira. E hoje, sem sombra de dúvida, assim, eu falo isso com muito amor, né? Inclusive, eu falo até nos meus stories isso para as mães que tem filho, que tá aí educando, criando, que não faça isso. E minha mãe também hoje se posiciona falando, não tenha essa atitude que eu tive. A minha mãe montou um salão pra ela. E minha mãe tinha uma amiga, né, na frente da minha casa, que elas desabafavam muito, conversavam muito. E eu não tive coragem de contar pra minha mãe, eu contei pra essa amiga dela. Que você sabia que ela ia contar pra sua Que mãe. ela sabia que ela ia me ajudar a chegar na minha mãe. E aí, essa amiga chegou com a minha mãe e contou: o fulano não é o fulano. E eu acredito que todo pai e a mãe já sabe, mas não quer, sabe, lógico que não sabe. quer acreditar. E aí, nossa, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Minha mãe me colocou dentro da igreja, que começou aquele assunto que ser gay era uma doença. Era uma doença. Minha mãe me socou dentro da igreja. Fui pra igreja, me apaixonei. Olha a história dessa trans.
Ai, Me apaixonei por uma moça da igreja, mas não. Te juro, mulher, te juro. Não houve ato, não houve sexo, nada. Foi mais a carência, sabe? O cuidado ali, tudo que a Mapu tinha comigo. Hoje ela é muito minha amiga, né? Hoje ela tem a família dela. Quebra-louça, as duas, né? Nunca, tá louca! E aí, eu me apaixonei por essa moça. Mas assim, eu não conseguia deixar de gostar de homem. Entendi. Eu não conseguia deixar de olhar para um homem. Eu não conseguia deixar de dar pro pastor, porque o pastor começou, entendeu? Se envolver Entrou comigo. na sua onda. Entrou na minha onda e foi babado. Tive um lance com o pastor, me envolvi com ele. E eu não conseguia. Tava com a Mapô, mas eu tava com o pastor, entendeu? E foi uma grande loucura a vida dessa trans. Bicho, foi babado. Tá. Quando eu vi que eu não ia conseguir mais carregar aquela máscara Mas uma pergunta. Como que você se sentia tendo que ter essa vida, que é uma vida que você se anula enquanto pessoa? Como era pra você sentir isso? Eu me sentia um lixo, né? O português, claro. Eu me sentia mal. A gente não consegue. A gente tenta agradar os outros, né? E se anula pra isso. É horrível, é uma sensação horrível. E tá, e daí? Te colocou na igreja e como foi depois? Eu não consegui mais aguentar aquela pressão. Eu falei, não dá mais. Aí foi quando eu fui contra a minha mãe, né? Aos poucos fui se me desligando da igreja e tal. Aí certo dia teve um acampa jovem. E é uma coisa muito que a gente precisa falar, né? A gente se desliga da instituição igreja, mas não de Deus. Não, de Deus. Que são duas coisas bem diferentes. Diferente, porque eu acho que tudo que acontece tem um propósito. Sim. E a minha mãe falava assim pra mim: vá pra igreja e olhe pra Deus, não olhe pro homem. Porque quando eu comecei a ir pra igreja, eu comecei a olhar pro homem por conta do pastor que se envolvia comigo. Falava, mas como? A minha mãe quer que eu mude, e sendo que o meu pastor me alicia, o meu pastor passa a mão em mim, eu gosto. Não era um estrupo, porque eu gostava, eu queria. Então eu acredito que não era um estrupo. Mas como assim? Se ele tá fazendo, eu também tenho que fazer. Aí era naquela situação que minha mãe parece que minha mãe sentia. Não olhe pro homem, olhe pra Deus. E assim, hoje eu consigo olhar pra Deus e eu não consigo. Eu vou à igreja, eu não consigo. Eu olho pra aquela pessoa que tá falando do amor de Deus, eu vejo que aquela pessoa é pior do que eu. Eu não consigo mais olhar pra aquela pessoa, nossa, é um homem de Deus, uma mulher de Deus e tal. Porque a gente sabe de tanta coisa, a gente vê tanta coisa que é hipocrisia muitas das vezes, Sim, né? Aí, quando eu fui me desligando aos poucos e tal, eu fui pra um acampa jovem, onde tinha vários meninos e tal. E aí, uma amiga minha, que também não tá mais viva e tal, finada Dani, tava lá. E ela tava dentro da barraca com um rapaz. E esse rapaz, ele era muito desejado do grupo dos amigos, das amigas e tal. E aí, ela... Fulano, vem cá. Vamos lá na minha barraca que eu vou te ensinar. E eu nunca tinha tido relação sexual com homem, com nada. Assim, depois do pastor, assim, conhecido outra coisa. Pra mim era, quando eu vi aquilo, falei, nossa, e quando a gente é muito novinha, né? A gente olha e fala, aí a gente vai fazer agora, ver que não. Nossa, eu dei pra isso era tão grande, tá? Enfim. Aí quando eu cheguei lá, que eu comecei a passar a mão nele e tal. A minha tia descobriu que eu tava dentro dessa barraca. Contou pra minha mãe. No final de semana seguinte, fui pra casa da minha avó. Quando eu voltei, minha mãe falou: eu descobri o que aconteceu naquela barraca no acampa jovem do final de semana atrás. E quando eu chego na minha casa, eu me deparo com um pires, com um monte de pimenta malagueta, porque a galera de Manaus... Hoje a minha mãe te conta essa história chorando, te pede perdão e tudo. Um pires com muita pimenta malagueta e tome no rabo da trans. Tome no rabo da trans. Passava pimenta na minha neca, na minha cara. Foi horrível, foi um transtorno. Olha, eu consigo te falar hoje, de verdade, tu tá assustada. Eu tô apavorada, eu nunca vi esse tipo de punição. Amiga, eu hoje consigo contar isso sem sombra de dúvida. Minha mãe, meus pais, minha família, eu falo com toda convicção que minha família é tudo pra mim. É tudo pra mim. Mas você entender também que foi torturante esse tipo de situação. Sim, mas isso aí depois... Mas pelo menos passou e agora você entende. Sim, e hoje eu me dou super bem com a minha mãe. Minha mãe compra o barulho, tudinho, voltando ao assunto. Minha mãe achou que aquilo ela ia conseguir resolver, porque a igreja não deu certo. A igreja não deu certo, eu vou corrigir do meu jeito. E aí não foi daquela forma. E hoje minha mãe ajuda outras mães através do meu Instagram, quando eu tô em Manaus. Quando o conteúdo da Luana em Curitiba é pra falar de prostituição,
prostituição, falar dos clientes, falar da putaria. Mas quando eu tô em Manaus, eu consigo também Acessar outros lugares. outros lugares e conversar com meus seguidores, com as mães, junto com a minha mãe, porque a minha mãe começa a entrar na situação e já ajudar, né, outras mães que estão passando pela mesma situação no momento. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a. Eu me senti muito mal por conta daquela situação que minha mãe fez Nossa, mas comigo. como não se sente mal, meu Deus. Mas assim, não resolveu porque depois de 40 minutos que minha mãe me deu aquela coça, passou pimenta no meu rabo, eu tava em cima da mala do meu vizinho. Então não adianta o pai, a mãe querer fazer uma coisa que já vem de berço, que já vem de dentro. Você sente, a pessoa não vira. Eu não digo que a pessoa virou gay, a pessoa já nasce com isso, já tem esse instinto, já não dá, não tem como correr. Eu acredito nisso. E aí, com o passar do tempo, os meus vizinhos começaram a ser estampados no jornal, porque estavam roubando uma padaria e tal. E aí, um gay que estava trabalhando no salão da minha mãe falou assim: Chicória, que é o apelido da minha mãe, é Chicória. Chicória, tu prefere o fulano, que seria eu, ser o que é ou sendo estampado do jeito que os filhos dos vizinhos estão? E aquilo foi um baque pra minha mãe. E aí, minha mãe sendo também muito conhecida dentro do nosso bairro, eu nunca vou me esquecer daquele dia. Minha mãe chegou em casa, me abraçou e me pediu muito perdão e me passou a me amar, né? Hoje minha mãe não me chama de ele, me chama de ela. É a minha filha. E quando eu decidi de ser a mulher que hoje eu sou, minha mãe me levou dentro de um brechó e comprou calcinha de mulher pra mim. Então hoje eu tenho todo o apoio e o amor dela. Eu não consigo lembrar daquela surra, daquela coça com mágoa, e sim com amor, porque eu me coloquei no lugar dela como mãe, porque ela colocou um filho homem no mundo, então pra ela queria um homem. E aí hoje E é muita. E a questão também é o que vem a construção. Quando a gente fala de construção, é entender que os nossos pais também tiveram uma construção, é entender que os nossos pais também foram ensinados, e tem uma grande influência de algo que se chama religião. Tanto que no primeiro momento ela acreditou que fosse um desvio de fé, um desvio de que você estava longe do ser divino, e que não funciona assim, que são instintos e a gente vem desse jeito, né? E entender que a nossa família ali, eles estão reproduzindo o que eles são ensinados muitas vezes. Mas é muito interessante também, ao mesmo tempo, que ela entende que você é você. E que você continua sendo aquela criança que ela criou. E que daí, no final das contas, ela se dá por perceber que ela não estava fazendo isso porque ela acreditava em algo. Eram coisas que estavam colocando na cabeça dela. E daí se revolta contra esse sistema todo que faz com que a gente penalize os amores das nossas vidas. Porque isso acontece demais na nossa comunidade. E às vezes tem pais e mães que se arrependem, como foi o seu caso, e tem vezes que não, que continuam levando isso e destroem seus filhos, porque como a gente vai cair nessa casa dessas madrinhas e a gente não entende sobre amor, sobre afeto, sobre carinho, acha que essas violências que a gente sofre dentro desses lugares é amor, é afeto, e você passa a reproduzir isso. A reproduzir. Eu falo isso porque por diversas vezes, né, eu passei por diversas casas de madrinha e eu acompanhei isso. Eu vi meninas chorar pra mim e falar assim: Carol, como eu queria ter a mãe e o pai que você tem, porque por muitas das vezes eles colocam as meninas, né, pra fora achando que vai resolver, e não, faz piorar, porque aí acabam conhecendo umas outras amizades, porque ninguém te obriga a fazer nada, mas a influência ela conta muito, como você estava falando. E aí a gente acaba conhecendo outros lugares, outras pessoas, outras coisas, outros costumes, outras situações que você acaba, a gente tem diversas meninas trans que vêm da Europa, hoje tá debaixo do viaduto em São Paulo. Por quê? Porque confiou na família, né? Colocou, enquanto tava com dinheiro, né? Tava mandando dinheiro da Europa, quando chegou no Brasil não tinha nada. Ficou depressiva, hoje, né? Tá lá no crack. Entregue né? ao mundo das drogas, né? E isso faz com que a gente
nos destrói psicologicamente, né? Como eu falei, tem muitas famílias que realmente acolhem e aceitam, e outras que só estão a favor do dinheiro que essa pessoa faz, né? Eu já vi histórias de meninas que, conversando com a mãe, tá, e cadê o dinheiro? Cadê não sei o quê? Também já presenciei isso. E ela fala, mãe, eu te amo, tá, manda o dinheiro. Cara, a sua filha tá falando que te ama. E você tá falando que você quer dinheiro. Então, assim, é muito importante na nossa vida, na nossa história, na nossa construção, esse amor que a gente tem da nossa família, porque é a primeira instituição que a gente conhece. E quando a primeira instituição que a gente conhece nos vira as costas, as outras instituições são extremamente falhas. E não conseguem suprir o que a gente tem como esse algo que nos falte. Porque esse amor é algo que a gente que precisa ser suprido, né? Precisa ter esse afeto, esse carinho. E que a primeira instituição que a gente tem é na família. E é muito interessante ouvir isso de você e escutar que a sua mãe, ela começou de um jeito e no meio do caminho ali ela entendeu que você era você e a sua vida é a mesma pessoa. Agora com uma estética diferente, né? Mas é a mesma pessoa. E agora eu vou te perguntar uma coisa, porque você já passou ali por Brasília, por São Paulo. E como foi essa aterrissagem em terras curitibanas? Você chegou aqui, como que foi, assim, quando você chegou aqui? Como está sendo estar aqui? Então, Curitiba, inclusive eu tava até falando ontem nos meus stories sobre isso, foi uma cidade que eu passei e eu estacionei. Faz 4 anos que eu moro nessa cidade. E foi uma cidade que me abraçou. Sabemos que o mundo, ele tá cheio de preconceitos, em todo canto tem preconceito. Mas aqui foi um lugar que eu me sinto livre. Eu posso andar, eu posso ser feliz, eu posso fazer o que eu quiser e não vejo piadinhas. Assim mesmo, mesmo as pessoas falando que os curitibanos são mais fechados, que os curitibanos não interagem. Também pra mim pouco me importa. O importante é como eu estou me sentindo aqui. Logo após aquela situação, né, da cirurgia da minha mãe e tal, da pandemia, eu tinha aquela minha amiga, Whitney, falou de Curitiba, né, do pensionato, o atualmente que eu estou morando, e me falou da dona desse pensionato, que ela aceitava, né, não só meninas trans, que também ela aceitava a galera que trabalha na TIM, que trabalha o povo da academia personal. Não só tem as meninas trans na casa dela. Então, o que eu imaginei? Ai, vou pra lá. Eu tive esse pensamento. Ai, vou pra lá, vou arranjar um marido. Vai que tem algum menino que não tenha nada a ver com prostituição, tá lá morando nesse pensionato, vai ser tudo. E aí, eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com as meninas e tal. E foi incrível. Essa pessoa também, inclusive, eu sou muito grata pela vida dela, que é a Giane Bastos. Acho que todo mundo conhece ela aqui na cidade, é uma pessoa incrível. Graças a Deus que comigo eu nunca tive problema nenhum. Eu acho que ela que já teve… Eu já tive problema com ela, já levei problema pra ela. Mas ela, pra mim, graças a Deus, realmente… Eu digo, sabe, Carol? Eu passei por casa de cafetinas, eu posso dizer cafetinas. Inclusive, até próximo aqui de Curitiba, passei por uma situação muito difícil. Conta pra mim, então, antes de chegar em Curitiba, né? Essa situação que você passou nessa cidade X. Eu chamo essa cidade a Cidade X. Que eu vou te contar uma situação da Cidade X. Quero ouvir. Então, depois a gente fala de Curitiba. Essa Cidade X, eu já tava aqui em Curitiba. Tava penando porque você sabe, não sei se você deve saber, né? A gente chega na rua, passa um tempo, você já fica abatida. E aí eu falei, preciso conhecer outra cidade. E aí foi quando minha amiga me indicou essa Cidade X. Isso. E eu cheguei lá. Passei um mês. Na verdade, eu fui pra passar um final de semana. Eu gostei. Voltei em Curitiba e peguei todas as minhas coisas. E a dona do pensionato daqui falou, tome cuidado, você não conhece. Ainda me avisou, tome cuidado. Falei que nada, tá com ciúme. Arrumei minhas coisas, peguei uma cachorrinha, eu tinha minha cachorrinha e levei pra lá, pra Cidade X. Quando eu chego na cidade, parece uma coisa, Carol, eu tenho um axé pra casar com um policial, mulher, não sei o que é. Bicha, me envolvi com um policial da cidade. A Cafifa no Jogo do Medo, porque ela dá uns pra quem não conhece, gente, é o Jogo do Medo, é o Conter, lá, o babado, X.
ela pegou uma brisa porque uma das meninas da casa contou pra ela que eu tava me envolvendo com esse policial. Uhum. Mana, pra quê? Eu fui pra rua, quando eu chego na rua, meu telefone toca. Tu quer arrastar minha casa? Tu quer trazer polícia na minha casa? E eu sem saber de nada. E o policial já tava tanto na minha onda que ele queria me tirar da casa dela e me colocar num apartamento pra me não deixar mais ir pra rua. Queria me ajudar, queria me tirar da vida. E eu louca, né, mano? O meu sonho, que todas nós, né, quando cai na rua, assim, já passa um tempo na rua. Ai, eu tô cansada, eu não aguento mais. Quando é que vai vir, né, um velho da lancha pra me Quando vai tirar daqui? aparecer o Sugar, o Sugar Daddy. Menina, só sei que essa mulher pegou uma brisa comigo, surtou um surto horrível. Começou a me ameaçar, dizendo que ia, né, matar e tal. Foi uma grande loucura. O policial foi na porta da casa dela junto comigo e ela não tava lá. Ela queria que eu esperasse ela chegar pra me multar um valor ainda. Pra quem não sabe, multar vamos falar bem o português, roubar para que você possa sair daquele lugar onde você estiver, que ela vai te dar uma multa, ou seja, você vai pagar uma multa para Uma poder quantia sair ali. de um lugar onde você já paga para estar, ou seja, ela vai estar te extorquindo, só para deixar bem claro. Sim, e aí, eu, com essa situação toda, eu descobri que ela estava respondendo já um processo, né, de um homicídio que já tinha acontecido com uma candidata lá do concurso dela, né, da cidade dela, falando português claro lá. E aí, só que eu não fiquei com medo. Aí eu liguei pra moça daqui, do personato daqui, falei, me ajuda, ela é minha filha, vem-te embora pra casa, você sabe como você é tratada aqui? E aí o Aliban, o meu policial, o Aliban, pra quem não sabe, gente, é policial, o Aliban pegou… comprou ainda a passagem da minha cachorra, comprou minha passagem, comprou a casinha, tudinho, me colocou dentro do ônibus. Quando eu entrei no ônibus, meu telefone começou a chegar um monte de mensagem dessa mulher me ameaçando, dizendo que já sabia meu endereço, dizer que já sabia o nome da minha mãe, porque elas adoram fazer essa pressão. Terror psicológico, o nome disso. Isso. E aí eu falei, eu já tava dentro do ônibus, com um monte de gente lá dentro, ela não ia fazer nada. Eu já peguei o áudio, fiz um grande escândalo. Fazer que nem Isabelle Nogueira do BBB, uma grande loucura tribal. Bicha, já comecei a fazer um grande escândalo lá no WhatsApp, comecei a mandar um monte de áudio pra ela. E aí eu entrei em contato com uma delegada da cidade, e já fui de lá, querida. Já foi lá com o dono dos porcos. Lógico. Até porque você estava sendo vítima de extorsão. Distorção, porque a grande maioria dessas meninas, elas não têm coragem. Vocês têm que ter coragem, meninas. Não vai fazer. Não vai fazer nada. Não faz. Eu falo pra vocês que não faz. Até porque pra fazer tem que ter muito dinheiro. E elas não têm… Ainda mais quando é colocada, não tem dinheiro pra fazer isso, não. O que acontece? Eu comecei a investigar tudo de uma situação, tudo dela. Eu entrei em contato com a delegada, que tava… passando por aquele processo dela tudinho. Uhum. Menina, ela tava mais suja do que pau de galinheiro, mulher. Foi babado, uma grande confusão. Só que assim, eu não tive mais assim vontade de voltar. Até hoje eu já até tenho vontade de dar um pulo lá na cidade, sabe? Fiquei sabendo que diz que as meninas do site podem descer, e tal, pode trabalhar no site e tal, mas não pode descer na rua. Sim. Que eu não sei como é que é isso, né? Uma pessoa mandar ali na rua, algo que é Mas público. isso acontece por causa desse medo que essas pessoas, que nós, meninas trans que dependemos da prostituição, tem o medo dessas pessoas, porque essas pessoas, elas se garantem no terror psicológico, elas se garantem com outras pessoas, onde elas agridem. Agora, a partir do momento que você começa a denunciar, bater de frente de verdade com esse tipo de pessoa, que realmente que fazem esse tipo de situação, elas recuam. Por quê? Porque elas sabem que elas não são donas de nada. E sabe que eu mais fico triste, Carol? Que tem meninas que realmente hoje não tem mais família e acham que a dona do personato é sua família. E aí, quando uma menina novata chega e, tipo assim, desce ali na rua, aquelas meninas trans que eram pra gente se unir pra vencer isso, elas vão contra e vão a favor da dona da casa, porque não é a dona da casa que vai lá. Porque a dona da casa não vai lá dar a cara a tapa. Quem vai é as próprias filhinhas que não tem aquele amor que, como você disse. Isso, porque eu já presenciei. Graças a Deus, aqui em Curitiba, eu não vejo isso. De verdade, Carol, eu moro aqui já tem 4 anos. Eu não vejo essa cafetinagem por onde cidades eu já passei.
né? Eu já fui cafetinada. Eu, Luana, já fui cafetinada, né? Na mão de uma cafetina que te dá R$ 500 e você tem que pagar com R$ 1.500. Eu já passei por isso. Aqui em Curitiba, nunca, graças a Deus. Eu levanto a mão pro céu e agradeço a Deus. É por isso que eu tô aqui. 4 anos, estacionei e fiquei por aqui. Porque eu sou louca, Carol. Uma bicha dessa faz uma palhaçada dessa comigo, eu já tinha metido a boca no trombone. Eu já tinha chamado o jornal, eu já tinha... Uma grande loucura, uma grande confusão tribal, mulher. Eu já tinha. E quando... O que aconteceu comigo ali, com ela, eu tinha o quê? Acho que 22 anos. Tinha feito minha transição com 20 ali, né? Então, tinha 2 anos e tal. E foi a segunda cidade onde eu viajei pra... Nessa cidade X. Nessa cidade X. Cheguei lá, comecei a penar. Não trabalhei, não ganhava mulher por nada. E minhas amigas... E Mas eu tenho uma dentro melhor tá fora. amiga, que é a Natasha e tal. E a Natasha já conhecia a candidata, dona do pensionato. Desse concurso. Desse concurso das Misses, que eu fui eliminada já no começo, nas primárias, que eu não passei nesse concurso. Quando eu cheguei lá, daí não trabalhei e tal. E a minha amiga, né, sempre muito bem posicionada no concurso. Eu falei pra minha amiga, eu não vou ficar, eu vou embora. Porque eu não tô trabalhando. E daí ela disse assim pra mim, se você vai embora, eu também vou. Eu falei, não, mulher, você tá trabalhando nela, eu também vou. E por coincidência, tinha mais uma candidata ali no concurso que a casa dela tinha sofrido problemas em Florianópolis. E ela decidiu ir embora junto com a gente, porque... íamos todas no mesmo ônibus e ela chegava aqui em Curitiba porque não tinha ônibus direto de lá pra Florianópolis. Ela tinha que chegar aqui e pegar um ônibus. E a gente ia chegar aqui, a gente pegou o último ônibus, era 9 horas, ia chegar aqui em torno das 11h30. E dela conseguiria pegar um ônibus ou da meia-noite, ou ela dormia na casa da Natasha, uma coisa assim, que eu não lembro agora, e ia de manhã. A hora que a cafetina descobriu... Ela chegou, ela queria me bater. Por que você tá levando as meninas da minha casa embora? Você é um gogoboy. Você é um homem. Você é a feia. E eu vou te dar uma multa. E a minha amiga, já conhecia ela de outros carnavais. Quando ela veio pra me bater, a minha amiga olhou pra ela e falou assim, você não vai bater nela. Aqui você não vai bater nela. E daí minha amiga me defendeu, mas ela gritava na rua. Você vai ver, viado, eu vou te pegar. Porque eu sei a mesma coisa. Eu sei onde você mora. Eu falei assim... Então vai, querido, na minha cabeça, vai que você vai. A hora que você chegar, vai ter dois quentes, 3 fervendo pra você. E daí, daí ela começou a fazer esse escândalo e eu falava pra irmã dela, né? Eu falava, eu só quero ir embora, minha semana já venceu, eu já paguei tudo pra ela. Eu não sou obrigada a ficar aqui. Ela tá querendo que eu fique aqui, então isso é cárcere privado. Quando eu falei cárcere privado, a irmã dela deu um estalo e falou, opa... Porque se essa gatinha for na delegacia e falar que é cárcere privado, vai todo mundo em cana. E como elas são todas mancomunadas, ali é um grupo, né? Sim. Que é a irmã, o marido e mais algumas outras fulaninhas. E detalhe, você é obrigada a ir no Uber da casa. Isso, você não pode pegar uma outra condução. Muita gatinha vai pegar onde é esse concurso agora. Muita gatinha vai saber do que eu estou falando. É poucas horas de Curitiba ali, então, isso. Assim, foi muito humilhante pra mim ter saído daquele lugar pra um lugar onde eu estava pagando pra estar ali. Eu dava lucro pra pessoa que tava ali. E a pessoa me humilhou ao ponto de me deixar, tipo assim... Eu fiquei com medo de ser agredida. Mas quando cheguei aqui, deu tudo certo, assim. E a pessoa continuou fazendo isso com várias outras pessoas, como se perdura até agora, né? E a gente sabe que esse tipo de situação a gente passa na nossa vida, mas a gente precisa... falar sobre isso aqui, porque eu sei que vai vir outras meninas e vão falar sobre o que já passaram nesse lugar, para que a gente possa, um dia, quem sabe, entender o lado da outra e não deixar mais esse tipo de situação acontecer e também não deixarmos perdurar esse tipo de pessoas que só nos exploram. Porque se a gente parar pra ver, a maioria nos exploram e tiram da gente o que a gente tem, às vezes, de melhor. Que é a nossa empatia com o outro, o nosso amor com o outro, porque a gente não consegue, Carol, ver outra coisa. Eu vou te contar uma coisa. É uma vida tão complicada, né, de verdade, que a gente passa. Minha mãe, às vezes, até fala sobre isso. Uma das primeiras vezes que eu fui à minha cidade, depois da minha transição... Amiga, eu era apavorada com tudo. Tu tem noção que eu cheguei a ter a desconfiança até da minha própria mãe, porque a vida que a gente estava levando, que eu estava levando ali, né, da rua e tal, acaba deixando a gente com esses medos. Com sequelas, assim, porque né? Síndrome do pânico. A gente fica. As pessoas olham assim, vê uma menina lá trepada em cima do salto num concurso, né, que eu digo que é o concurso.
Acha que tá tudo tranquilo, mas não tá. Não sabe como é que é dentro da casa, não sabe por onde, o que já passou, com quem já passou. É babado, amiga. Só sabe quem passa. E daí tá, então daí chegou, voltou pra Curitiba, a dona do pensionato te recebeu, te falou que tinha te avisado, como é que foi? Sim, cheguei aqui, já tinha um texto pra mim, já tava, ixi, foi babado. Amiga, depois desse episódio, de verdade, eu não consegui mais conhecer outra cidade. Eu desci agora esse tempo, e olha, já tem tempo isso, viu? Eu desci agora há 2 finais de semana atrás para Balneário, Camboriú, mas foi pra comemorar meu aniversário. Eu não tive coragem de ficar na cidade pra trabalhar. Porque já pegou meio que um trauma, Eu já né? peguei um trauma. Eu tô tão acostumada com a cidade de Curitiba que eu não vivi, não vivo isso aqui, porque se eu já vivesse, eu não tava nem aqui também já estava. É, eu não consigo mais conhecer outros lugares, assim, já fiquei com um pé atrás com essa situação. Mas hoje, literalmente, eu não vivo mais somente da prostituição, né? Hoje eu sou, como eu disse, eu sou empreendedora, eu tenho uma loja, eu trabalho com um bazar. Inclusive, eu tô na segunda edição do bazar na minha cidade. E eu fico fazendo esse bate e volta. Porque eu entendo que hoje eu tenho 64 mil seguidores no Instagram, que muitos me conheceram através da vida da prostituição. Então eu sempre costumo dizer, as pessoas dizem que não, essa daí quando ela tiver muito dinheiro, ela não vai mais nem querer saber disso. Eu não consigo, porque eu participei de um concurso onde eu estava com várias meninas top, com gente que tinha dinheiro e tal, mas eu não consegui me desligar, né? Eu não consegui como dizem, ela vai se desfazer da nossa classe. Não, eu não consigo, porque eu entendo hoje que eu tô onde tô por conta da prostituição, por conta da rua, por conta das meninas, por conta da casa, por conta do pensionato. Porque eu gravo o dia a dia de como é a realidade de uma menina trans, né? Aí quando a gente acorda, né? Até o momento de a gente fazer a nossa chuca e ir pra rua, pro concurso. Então eu gravo de tudo um pouco. Né, eu consigo hoje transformar isso tudo em humor. Aquela situação que é triste, eu transformo em humor. Eu vou te fazer uma pergunta, que é um ponto X aqui, que eu já te falei isso, que era uma das perguntas que eu ia fazer pra você. Porque eu tenho uma visão sobre um pouco do conteúdo que é feito, e a minha visão não é né, nossa, ela tem a visão soberana. Não, é o que eu vejo, e isso é uma opinião Caroline. Tá. Que é a questão de... Muitas das vezes, esse conteúdo que é feito ali durante o trabalho, né? Durante o concurso. E a gente sabe que 99,9% das pessoas que buscam esse lugar, eles querem um sigilo e querem ter ali nunca... que ninguém saiba que essa pessoa tá ali. E algumas vezes eu vejo uns onde mostra vozes, parte do corpo daquela pessoa. E eu não concordo com esse tipo de exposição, porque, pra mim, eu acho que a gente tá se colocando em maior vulnerabilidade. Porque se acontece de uma pessoa dessas ver isso e sofrer alguma represália, ele vai atacar aquelas meninas que estão ali naquela situação. Então, queria entender com você, assim, como é pra você fazer esse tipo de conteúdo e se você não consegue ter esse entendimento que pode te colocar numa situação de vulnerabilidade. Então, Carol, sabemos que a gente vive ali na rua, o cliente sai, ele volta, ele pode, sabendo do que, como você disse, voltar e fazer alguma coisa comigo. Só que eu não pego o meu telefone e saio gravando muito aleatória, na louca. Quem acompanha, quem me sabe, quando eu termino o programa, eu pergunto uma nota de 0 a 10. Então, tudo que eu gravo, o braço, a tatuagem, a voz. Quando eu tô com o telefone aqui e tô fazendo aquela pergunta, como tem o meu ditado, e falo, aqui na minha empresa Boca de Veludo, eu sempre costumo perguntar uma nota de 0 a 10. Qual é a nota que você me dá pra que de uma próxima vez eu venha melhorar? Aí ele responde. Ele tá vendo sendo gravado. Ou seja, antes de eu puxar o telefone da minha bolsa pra gravar esse tipo de conteúdo, eu posso gravar? Se ele falar que sim… Então tem uma conivência com isso, Sim, não é algo aleatório. Não é muito puxar, não. Até porque eu preciso do dinheiro que ele tá me dando. Né? Mas já aconteceu situações de ele não deixar eu gravar e eu não gravar. Já aconteceu o ponto de deixar, de ele não quero. Eu prefiro que você não grave, eu prefiro que você não faça, né? Que fique só aqui. Beleza. Mas já teve situações que eu já passei por isso. Já teve situações de eu puxar o telefone, não ter pedido e puxar o telefone e o cliente, pegar.
Isso, esse é o ponto que eu trago pra você. Você não se sente, tipo assim, que pode acontecer algo contra você? Porque na maioria das vezes, eu vou falar bem em português pra você aqui. Pra essas pessoas, a gente não é nada. Sim. A gente é um produto que eles utilizam. Eu não sei se com você já aconteceu. Ele terminou de gozar. Se ele pudesse teletransportar daquele lugar e sair dali o mais rápido possível, ele Carol, faria. é por isso que a gente sempre tem que receber adiantado, meu amor. Porque depois que ele gozou, ele nem olha pra tua cara, ele vai embora. É como ele se sai você fosse um doido. bicho. Um bicho, um lixo. Você usa. É como eu falo, nós somos. Pra eles, enquanto não gozou, nós somos apenas um objeto de porra, né? Que é o que acontece. Ele, tipo assim, não tá nem aí. Isso já aconteceu comigo. Acontece com todas. Então, é esse o ponto. Você não acha que pode, tipo, trazer um cara desse ser reconhecido? Porque, assim, uma coisa é eles estarem ali, outra coisa é eles estarem na sociedade onde eles vivem esse personagem. Porque quando eles estão com a gente ali dentro daquele quarto, eles são eles mesmos. Eles colocam a calcinha, Sim, é. eles são chamadas de Joana, e vira toda uma palhaçada e a gente coloca eles nesse lugar. O de ontem. Ontem eu fui à rua e ele falou assim pra mim: eu tenho um fetiche. Isso eu tava gravando com ele. Eu tava gravando ele. E aí eu falei: qual é o seu fetiche? Eu posso gravar? E ele falou: não, sim, não. Isso antes, né? De eu começar a gravar. Ele: não, pode gravar. Aí ele falou assim: eu tenho um fetiche. Eu falei: qual é o seu fetiche? É colocar uma peruca, usar uma calcinha e uma trans, né? Em mim e tal. E eu gravando aquela situação. Eu falo: meu Deus, vai dar Eu neto entendo. pra tua mãe. É babado, mulher. Então, mas assim, ó, tá vendo? Essa pessoa. E se alguém descobre sobre isso, e daí essa pessoa se revolta contra você? Mas Como eu assim, falei, você não tem esse medo ou não passa pela sua cabeça amiga, aí? de isso? verdade, eu acho que já passei por tantas situações que não. Porque é como eu te falei, eu só gravo com autorização dele. Até ele chegar. Lógico, vai que depois muda todo o contexto. Ele né, fica chateado. Poxa, me arrastou, né? A minha mulher descobriu, alguém descobriu. Porque de verdade, assim, a maioria, grande Casado. maioria dos Maioria. homens que saem com a gente são homens casados. Sim. Não tem essa de dizer, ah, não, só saio com homem solteiro. Mentira. Não tem essa. A grande maioria que sai com uma mulher trans hoje é casado. Mas é como eu te falei, eu só gravo com permissão dele. Com a permissão. Só que pode acontecer, como você disse, de mudar todo o contexto, de ele voltar, poxa, né? E já voltar até com um papapunho e perder minha vida. Mas é o Isso. risco que eu tô ali correndo. E pra mim é um pouco dificultoso ver esse tipo de coisa, porque eu penso na vulnerabilidade disso, entendeu? De alguém voltar e fazer algo ali. Porque, cara, eu acho que é uma exposição muito grande, tanto pra pessoa que está fazendo, quanto pra outra pessoa. E a gente não sabe como eles vão lidar com isso, né? Então, que bom que você esclareceu que existe essa conivência, né? E que eles realmente falam que pode Carol, ou não porque, pode. olha, pensa comigo. Uma pessoa tá ali, como você disse, ele tá ali indo pra ser uma coisa discreta, né? Com certeza, aham. E aí, Sigilosa. Sigilosa. Aí você, se ele vê, ele tá vendo, Carol. Eu não tô gravando aqui. Eu tô gravando aqui, então ele tá vendo, é com a permissão dele. Eu pergunto dele, eu posso gravar? Eu vou te fazer. Eu ainda falo assim, vou te fazer uma entrevista, eu vou te fazer algumas perguntas e você pode me responder. Não vai aparecer teu rosto. Ele, não tem É problema o nenhum. RuaCast, então. Isso, RuaCast. Aí ele fala assim, ó, ele responde a pergunta, às vezes eles me... Eu fico louca quando eles me dão 8, viu? Já fico louca. Porque já escutei uns 8, Mas aí você eu fico... pergunta, me deram 8 na Cidade X, tá? Ixi, é babado. Mas 8 tá ótimo, a gente passa de ano com 8, tá ótimo. certeza. Mas é babado, Carol. Então é isso, né? Nesse ponto que eu trago. Então temos aqui um consenso, eu entendi o ponto que você traz, mas uma coisa que eu peço pra você é também pra ter o cuidado, pra que essas pessoas não voltem e pra que a gente não tenha casos de vulnerabilidade, onde a gente coloque a sua vida em risco. Mas a gente falou aqui sobre a rua, sobre essas questões. Eu quero saber um pouquinho mais da Luana Pantoja, empreendedora, a dona da loja, a menina que tá correndo atrás do seu sonho, que tá saindo um pouco desse lugar, né, de prostituição, porque a gente falou muito disso aqui, e eu não quero só falar disso, eu quero saber de você como é empreender, como tá sendo pra você estar nesse lugar de você é a sua própria patroa, você faz algo pra você, como que tá sendo todo esse boom na sua vida também das redes sociais ali, que te ajuda muito. E como é pra Luana Pantoja, empreendedora, estar nesse lugar?
Então, hoje tá sendo tudo muito novo, tô iniciando, né, Carol? Eu vou. Inclusive, eu não sei quando vai ao ar isso aqui, Uhum. mas eu já deixo aí, solto pra vocês. Daqui 3 semanas. Essa semana, na outra. Daqui três Então, semanas. depois que esse vídeo for ao ar, eu já vou ter inaugurado a minha loja, né? Eu faço um bazar agora dia 11 de maio, no coração da Zona Leste, né? Num dos maiores shoppings dentro da minha cidade, lá em Uhum. Manaus. E pra te ver a proporção que hoje a Luana tá indo, eu tô conseguindo invadir até um shopping, né, dentro de Uhum. Manaus. E fazer esse grande bazar aí na segunda edição tá sendo muito incrível, porque logo depois do bazar, eu inauguro um box, um ponto, na qual eu comprei, né? E eu tô muito Fruto do seu feliz, trabalho. fruto do meu trabalho. Eu tô muito feliz, eu tô muito, muito, muito realizada, porque hoje minha mãe vai fazer 55 anos e eu vou tirar minha mãe da profissão de cabeleireira, porque ela já não tem tanta mais força nos braços. Uhum. E hoje eu vou deixar poder ver minha mãe sentada, ali só recebendo os Pix e mostrando roupa. Não consigo te explicar a emoção que eu tô sentindo. Cara, e é uma ligação muito forte, né, dessa que você tem com a sua mãe, assim, né? E eu acho isso muito incrível, assim, porque pra gente é difícil ter essa relação com os pais, né? Como a gente já falou aqui. Então é muito bacana a gente ver que você faz isso além pra você. Porque eu pergunto muito o que é pra você, e você já me disse que você tem uma dificuldade um pouco de falar da sua história, de quem é, e isso acontece muito com a gente, e você traz muito isso de viver, de dar um melhor pra sua família, e de dar um conforto pra sua mãe. Então isso é muito legal, mas também a gente precisa se olhar e entender como é pra gente estar nesse lugar, né? E como é pra gente assumir essa responsabilidade. Eu não sei quantos irmãos você tem. Quantos irmãos você tem? Nós somos três comigo, né? É três. E eu acho que sempre a gente que é ali, na cabeça, a ovelha negra, é E sempre quem se dá sim, mais com os sim. pais, com a Olha, mãe, que eu tô, protege. eu tô mais ou menos há um mês que eu tô na construção da casa da minha mãe, Uhum. né? Eu mandei fechar a frente da casa da minha mãe toda de vidraçaria, que é algo que é muito caro lá em Manaus. E meu irmão, que é bem, né, de Uhum. condições, e fala: Nossa, a ovelha negra tá fazendo isso. E eu vi isso, Nossa Senhora, não tem dinheiro no mundo que pague. E é sempre assim, tipo, todo mundo acredita que a gente não vai dar Não vai dar certo. certo. Ai, não, porque é prostituída. Vamos falar bem a verdade? Ah, é porque aquele viado não vai conseguir nada. E o viado aqui é quem consegue fazer as coisas, dar o carinho pra Mas nossa assim, eu queria mãe. deixar bem claro, Carol, até porque eu acredito que tem meninas que estão iniciando e tá assistindo Uhum. isso. Eu quero deixar bem claro que eu tô fazendo tudo isso. Lógico, é um pouco da prostituição, Uhum. mas não é nem um terço. Tudo isso que tá me levando hoje, essa proporção, essa coisa, essa mudança de vida, realmente é a internet, é o meu Instagram, é Uhum. meus seguidores. Então hoje eu tô conseguindo fazer isso, montar essa loja, trabalhar nesse bazar, fazer a construção da casa da minha mãe, comprar meu carro, tudo por conta da internet. Então eu quero deixar bem claro para as meninas não se empolgar, né, dizer, é a prostituição que tá dando para ela. Lógico, faz parte por conta do conteúdo ali da internet, mas a prostituição rua mesmo ali, não caia nesse golpe de dizer que muitas das meninas dizem, vai uma vida de glamour, é dinheiro todo dia. Não é fácil, meninas. A gente passa por situações ali que são bem complicadas e acabam destruindo a nossa saúde mental, né? E você fala pra mim que tem essa relação com a internet que tá te dando, mas como que se deu assim esse início ali? Você falou, eu acho que isso vai rolar e pode me agregar muito assim. Como que foi assim esse start pra virar essa influenciadora ali e conseguir Então, fazer eu essas coisas na sempre internet? gostei da internet, como eu havia dito lá no início da nossa Grudada no entrevista. celular 24 horas. Grudada no celular 24 horas. Você lembra como eu falei no início da nossa entrevista sobre o jornal Armando Mendes Mil Uhum. Grau? Ele já vinculava com a internet, que era o Facebook, as lives ali. Então, uma coisa puxou a outra. Eu saí de Manaus já com essa semente plantada no meu coração. Eu já tive esse envolvimento ali no início, Uhum. antes da transição, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu falei… Eu pensei em montar um podcast, eu pensei em ser jornalista, eu pensei em tudo. Falei, mas eu tenho que fazer alguma coisa, meu Deus, o que que é? Me dá um sinal, me dá um sinal. E aí eu comecei a ver
é uma moça chamada Laís Space, que ela é garota mesmo. Ela grava na Europa. E eu comecei a me inspirar naquela mulher. E quando eu vi que realmente eu tava no caminho certo, eu mergulhei e hoje eu tô aqui. E daí fez trazendo muito conteúdo. E, cara, é muito legal, assim, ver essas conversas que a gente tem aqui. Como eu falo que as nossas conversas, elas se entrelaçam de todas as meninas que vêm aqui. Porque, cara, pra gente que é trans e mulher, as dificuldades são muito mais postas. E a gente tem que cada vez mais se provar enquanto força de trabalho, enquanto ser humano, enquanto uma pessoa vivente nessa terra que muitas vezes querem nos desqualificar nesse lugar que a gente tem aqui. Então é muito incrível a gente escutar histórias assim e que chegam até aqui e que podem conseguir e prosseguir muito mais ali, fazendo muitas outras coisas, e que quando é com a gente, meninas, mulheres trans, a gente tem uma expectativa de vida de 35 anos, quando a gente consegue conquistar as nossas coisas, e quando a gente consegue viver e não apenas sobreviver, é uma vitória para cada uma de nós. Todos nós temos que torcer e também comemorar a vitória dessas pessoas. Eu tô caminhando aqui pro final, mas antes eu sempre também deixo uma perguntinha que é assim: se hoje a Luana Pantoja de hoje encontrasse com a Luana Pantoja de 8 anos de idade, lá, quando era criança, o que você acha que a Luana Pantoja falaria para essa criança? E o que você acha que essa criança falaria para a Luana Pantoja de hoje? Boa pergunta. Sem sombra de dúvida, diria pra Luana ser mais objetiva, ouvir mais os seus pais, estudar, correr atrás, né? E deixar mais as amizades de lado e focar nos seus estudos. E o que você falaria? O que ela falaria pra você hoje? Será que ela estaria orgulhosa de tudo isso? Sem sombra de dúvida, ela ia dizer pra Luana atualmente: que mulher que você se tornou. Parabéns. Você tá prestes a subir novos voos, novas oportunidades. Abrace e seja você, seja essa menina humilde. Com a humildade a gente entra e sai de qualquer lugar. Cara, incrível poder ouvir isso, assim, e saber que as nossas crianças estariam felizes por quem a gente se tornou, né? Porque muitas das vezes a gente ouve que nós não vamos ser nada. E que a gente vê muitas das nossas, ficando pelo caminho, perdendo o controle de suas vidas, perdendo seus rumos, perdendo o que elas têm de melhor ali durante esse processo, que não é um processo fácil. A gente sabe que é um processo doloroso, você se desconstrói, você sofre. Então, como eu falei, que a gente vibre cada vez mais quando a gente vê as nossas chegando nesse lugar e entendendo que sim, a gente pode seguir para onde a gente quiser. E eu agradeço muito por você ter aceito o meu convite. Eu acho que é muito importante a gente conversar aqui com os nossos pares, com as mulheres e com os homens iguais, a mim, iguais a você, para que a gente consiga ter mais entendimento, né? E que a gente possa trocar as nossas histórias ali, porque é muito comum que a gente passa. Sim. E a gente poder também falar sobre essas questões, né, que envolve não só a prostituição, envolve as nossas vidas no geral. Te agradeço muito por essa conversa. Obrigada. Quem agradece sou eu. Quero muito agradecer a todo mundo, meus pantojetes. Muito obrigada. Obrigada à minha mãe, aos meus amigos, aos meus patrocinadores, aos meus empresários, a galera que tá por trás de mim. Muito obrigada. Sem vocês eu não seria nada. Olha, isso aí, gente! E a segunda temporada do Habla Catrava termina com Luana Pantoja, que fecha esse rolê aqui. Foi muito gratificante ter aqui. Obrigada. E vamos voltar outras vezes, quem sabe, para falar de mais coisas. Então, para você que assistiu até aqui, agradeço muito por estar acompanhando os episódios do Habla Catrava. E em breve a gente volta com a nossa terceira temporada. Um beijo e tchau. Amiga, muito obrigada. Foi muito bom.